Olá, minha irmã, meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de meditação da Palavra de Deus através da primeira leitura. Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio, vivendo esta terceira semana do tempo da Páscoa. Queremos ouvir o que Jesus nos fala também pela palavra dos livros dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é o instrumento que escolhi para anunciar meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E chegamos a um dos personagens principais do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o antigo Saulo, que após a sua conversão, que nós ouvimos hoje, se transforma em Paulo. E como é bonito nós ouvirmos todo esse relato da conversão de Saulo. Ele que desejava o mal, ele que perseguia com tanta intensidade os cristãos, que vai se tornar o maior dos anunciadores de Jesus Cristo. E como essa conversão segue etapas. Primeiro, a queda. É preciso que ele caia em si e reconheça o quanto ele estava errado, às vezes na cegueira,
Paulo fica cego, mas mostra o quanto ele estava cego ao não enxergar Jesus nos cristãos que ele perseguia, no achar que estava certo, na sua verdade, e ele cego pelo ódio contra os cristãos. E a cegueira que Deus concede a ele é justamente para que ele perceba isso, quanto ele não estava enxergando, o quanto ele não estava vendo a verdade, mas quanto Deus é misericordioso. E como os caminhos de Deus são insondáveis. Ananias até questiona ao Senhor, como que pode esse que persegue os cristãos, que tem plenos poderes para nos matar, para nos perseguir, como que o Senhor vai querer que esse se torne apóstolo teu, Senhor Jesus? E Jesus confirma, este é um instrumento que eu escolhi, para que ele seja um canal, para que a minha palavra chegue a muitos corações. E assim são os desígnios de Deus, tão misteriosos, né? Quem iria imaginar que aquele cruel perseguidor ia ser instrumento para anunciar a palavra de Deus? Com certeza tinha gente muito mais santa, gente muito mais preparada para isso. Mas Deus quis usar aquele instrumento que antes estava perseguindo para que ele se torne anunciador. É maravilhosa a misericórdia de Deus que enxerga o potencial que existe entre nós. Jesus não olhou o pecado de Saulo, mas olhou o grande apóstolo que ele poderia se tornar, como de fato se tornou. E assim, na nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não olha os nossos pecados. Na sua misericórdia, Deus sabe aquilo que nós podemos oferecer. Deus sabe o potencial que existe em nós para ajudarmos na construção do reino de Deus. Então, nós também precisamos confiar nisso, confiar no nosso potencial e deixar que aquilo que Deus vê venha para fora. Às vezes, nós olhamos nossos defeitos, olhamos nossos pecados, mas Deus olha aquilo de bom que existe em nós e que pode vir para fora. Que tenhamos o olhar de Deus e que sejamos como Paulo, instrumentos para que o reino de Deus aconteça, independente do nosso passado, que a conversão aconteça e que de hoje em diante possamos dar o nosso melhor para que o Evangelho seja anunciado. Meditemos o Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão de São Paulo, desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nos ajude deixando o seu like aí no vídeo, compartilhando com alguém essa mensagem da leitura de hoje, inscrevendo-se no canal, caso você ainda esteja assistindo e não seja inscrito, faça a sua inscrição e que Deus te abençoe.